A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive eu do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então vamos todos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre a síntese dos principais ensinos da Epístola dos Efésios. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Este é o seu WhatsApp. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Há uma única pessoa no mundo que realmente pode fazer você feliz. Há uma única pessoa no mundo que realmente pode fazer você infeliz. Que tal conhecer esta pessoa mais intimamente? Para começar, olhe-se no espelho, sorria e diga olá. Sorria, você merece ser feliz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a síntese dos principais ensinos da Epístola aos Efésios. A autoria da carta é atribuída a Onésio, o escravo foragido mencionado na Epístola de Paulo a Filemão, que é depois identificado também com o bispo de Éfeso, que usava o nome Onésimo. A salvação pela graça trata-se de pensamento existente no capítulo 2 da Epístola, que contraria a salvação pela fé, defendido por Paulo na Epístola aos Romanos e também nos Gálatas. Lembrando que a salvação pela graça, existem algumas correntes dentro do próprio protestantismo, o movimento evangélico, que prega a salvação pela graça. Mesmo antes do homem renascer, ele já era escolhido ou condenado. Nós vamos estudar e entender sobre isso. Esse é o movimento calvinista. São as ideias de Lutero, adotado por Jean Calvin, ou João Calvino, na França, e cria o movimento calvinista. E dentre as religiões calvinistas, a maior delas é a Igreja Presbiteriana, fundada por John Knox na Escócia em 1560. É a maior religião evangélica que prega a salvação pela graça e não pela fé. Este deve ter sido um dos pontos que suscitaram dúvidas nos estudiosos. O estilo e a linguagem são também diferentes, são de naturezas mais teológicas. Analisemos a seguinte ordem e ideias. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo,
ou seja, em outro tempo, em outras épocas, em outra encarnação. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou juntamente com Cristo pela graça, sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Éfeso, capítulo 2, versículos de 1 a 6 e 8. A unidade da fé no Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Circuncisão, nós estamos falando isso há alguns dias, né? Às vezes as pessoas ainda têm dúvidas. A criança do sexo masculino, ela era circuncisada, porque cortava-se aquele prepúcio, né? Aquela pele que estava acima da glande, ou seja, no pênis. Então a criança sentia uma certa dor, né? Mas era mais fácil fazer a circuncisão ainda no recém-nascido do que já no homem adulto. E isso evitava naquela época do deserto tipos de doenças, né? Porque ficava mais higienizado. Era uma prática do judaísmo, como é dos nossos irmãos cristãos católicos e evangélicos, que tem que batizar, né? Senão morreria na antiga religião pagã, seriam pagãos. Era o mesmo efeito, uma prática exterior, né? Separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Éfeso, capítulo 2, versículo 11, 14 e 4, de 1 a 7. E digo-vos isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andavas antes, e também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que a avidez cometerem toda a impureza. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao demônio. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que as mãos e que é bom, para que tenha que repartir com o que tiveres necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Éfeso 4, 17 e 19, 25 e 29. Então, Paulo de Tarso está falando para uma comunidade, explicando os problemas do cristianismo ali do primeiro século. Se hoje as pessoas têm dificuldades para compreender ainda o cristianismo, imagina, senhoras e senhores, há 2000 anos atrás. Não era fácil, eles tinham que ser enérgicos e explicar detalhadamente qual deveria ser o comportamento de todos os cristãos. Armadura de Deus. Não demais, irmãos, me fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e as ciladas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Essa armadura de Deus, o que significa? É se revestir dos ensinamentos de Jesus, ter consciência daquilo que está fazendo, ter fé inabalável, não é? Por mais que as coisas do mundo te atentem, você, sendo um fiel seguidor de Jesus, com uma fé inabalável, nada disso te influenciará. Vestido a couraça da justiça e calçados aos pés, preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Éfesos 6, 10 e 11. A epístola aos Efésios indica que os aprendizes do Evangelho devem procurar levar uma vida simples e desprendida, vigiando os pensamentos e atos. Então nós temos que vigiar também os nossos pensamentos, as nossas ações, para que não possamos sofrer mais tarde com a consciência pesada, né, de não ter seguido as orientações deixadas pelos instrutores espirituais. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo o escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável, beneficia a todos, sem distinção, não formula exigências para dar, afasta as sombras sem alarde, espalha alegrias e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Epístola aos Filipenses. Filipenses eram os habitantes de Filipos, importante cidade da Macedônia Oriental, na Grécia, sede da comunidade cristã a que a Epístola de Paulo aos Filipenses é dirigida. Após a batalha decisiva de 42 a.C., nas proximidades da cidade, o imperador Otaviano havia feito de Filipos uma colônia romana e dado a seus cidadãos os direitos e privilégios dos que nasciam e viviam em Roma. Segundo o relato de Atos, a igreja de Filipos começou assim. Paulo, em segunda viagem missionária, deixou Ásia Menor pela Macedônia. Foi a Filipos, pregou o Evangelho. Lídia, uma mulher proeminente daquela região, e alguns outros se tornaram cristãos. Ao que parece, a igreja foi abrigada inicialmente na casa de Lídia. Apesar dos seus começos modestos, cresceu e se tornou uma ativa comunidade cristã, desempenhando importante papel no evangelismo, partilhando prontamente suas próprias posses materiais, mesmo em meio à extrema pobreza, e enviando generosamente um dos seus para ajudar Paulo em seu trabalho, para auxiliá-lo quando estava na prisão. Paulo visitou essa igreja em pelo menos 3 ocasiões. A epístola traz um apelo do apóstolo aos cristãos, pedindo-lhes que vivam de maneira condigna do Evangelho, em unidade, harmonia e generosidade, sem lamúrias nem queixas, mantendo sempre diante de si Jesus Cristo como modelo supremo de toda ação moral. A epístola destaca as qualidades de Timóteo e Epafrodito, exemplos de trabalhadores cristãos fiéis, prometendo enviá-los a Filipos.
Adverte-os contra evangelistas judeus ou judaizantes, cujos ensinamentos e práticas são contrários ao Evangelho. A autenticidade da epístola aos Filipenses não é posta em dúvida. O que se supõe é que, originalmente, existiu um conjunto de bilhetes ou 3 pequenas cartas, posteriormente reunidos numa única epístola. A comunidade de Filipos devotava especial afeto ao apóstolo dos gentios, cumprindo fielmente as suas orientações, e o auxiliou dentro das suas possibilidades quando caiu prisioneiro na Tessalônica e em Corinto. Paulo lhes escreve agradecendo o auxílio recebido por intermédio de Epafrodito. Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 20. Filipenses faz parte do grupo das epístolas do cativeiro. Paulo se encontrava prisioneiro quando a escreveu. Não se sabe exatamente onde, em Roma, em Cesareia da Palestina ou em Éfeso. A carta aos Filipenses é de natureza pouco doutrinária, é uma efusão do coração, uma troca de notícias, uma advertência contra os maus operários que destroem a lures os trabalhos do apóstolo e bem poderiam atacar também os seus caros filipenses. A epístola destaca também o valor da humildade. Síntese dos principais ensinos da epístola aos Filipenses. Exemplo da vivência do Evangelho. Os filipenses cristãos formavam uma comunidade pobre de bens materiais, mas sinceramente devotada ao Evangelho. Os filipenses jamais esqueceram as lições que lhe foram ensinadas por Paulo, auxiliando-o quando esteve preso e recebendo deste os sentimentos de afeto e reconhecimento. Os filipenses foram cristãos que souberam colocar em prática a vivência da caridade. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades de todos vós tenho, em estranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 9. Exortação à perseverança, ao amor fraternal e à humildade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça, e acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 3 e capítulo 12, versículo 16. Cuidados contra os maus obreiros, cultivo dos bens espirituais. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor. Amados, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Filipenses capítulo 3, versículos 1 e 2, versículos de 13 a 14 e capítulo 4, versículo 1 e de 4 a 8. A carta de Paulo aos Filipenses atesta que estes representavam um exemplo de cristãos que absorveu o sentido espiritual do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. A caridade é, invariavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Epístola aos Colossenses. Paulo enviou 3 cartas às comunidades cristãs da província romana da Ásia. Colossos foi uma delas, cidade localizada a aproximadamente 200 quilômetros de Éfeso. Colossos localizava-se no oeste da Ásia Menor, ao sul do rio Meandro, atual Menderes. 6,4 quilômetros a leste de Denizli, na Turquia de hoje. Era uma cidade comercial até ser incorporada pela vizinha Laodiceia e obrigou a comunidade cristã a que foi dirigida a epístola aos Colossenses. Paulo teve contato com os colossenses a partir do seu trabalho missionário em Éfeso, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e auxiliado por muitos companheiros, através dos quais diversas igrejas cristãs foram erguidas na Ásia Romana, como as do Vale do Lico, da Laodiceia e de Herápolis. As comunidades cristãs fundadas nessas localidades dependeram do esforço de Epáfras, dedicado discípulo de Paulo, que o via como leal ministro do Cristo. A Epístola aos Colossenses faz parte do grupo das Epístolas do Cativeiro. Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma. A Epístola aos Colossenses parece ter sido escrita bastante cedo, no período que Paulo estava na prisão, por volta de 60 a 61 a.C. Epáfras fizera uma visita a Paulo em Roma e o informara do estado das igrejas no Vale do Lico. Embora grande parte do relato fosse animador, uma característica inquietante era o ensinamento atraente, mas falso, recentemente introduzido na congregação. Se não fosse contido, subvertia o evangelho e poria os colossenses numa servidão espiritual. A dificuldade relatada por Epáfras estava relacionada à idolatria e aos maus costumes pagãos, liberdade sexual, uma vez que as comunidades cristãs da região eram basicamente constituídas de gentios convertidos.
Existem dúvidas se a carta aos Colossenses é de autoria de Paulo. Alguns estudiosos entendem que o estilo pesado e repetitivo não é usualmente utilizado pelo apóstolo. Há dúvidas também relacionadas a certas ideias teológicas, principalmente as que fazem alusão ao corpo do Cristo, ao Cristo como cabeça do corpo e à Igreja Universal. São ideias semelhantes às divulgadas pelos gnósticos do século II depois de Cristo. Outras ideias que são combatidas pretensamente por Paulo estão relacionadas a conceitos essênicos, comuns entre os judeus que seguiam os preceitos dos essênios, poderes celestes e cósmicos, seita existente à época do Cristo. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sem mesmo saber. A Covid-19 marcou um dos maiores desafios do século XXI. Surgindo em 2019 na cidade chinesa de Wuhan, a doença espalhou-se rapidamente por diversos países. Em 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia global, que causou um impacto mundial. O sistema de saúde ficou sobrecarregado. A economia sofreu interrupção de cadeias de suprimentos. O desemprego aumentou de forma assustadora. Declarado o distanciamento social, o lockdown, os abalos foram profundos. Houve necessidade de alterar hábitos e costumes. Foram quase 3 anos de transtornos, de medo, de pavor. A possibilidade de contaminação, a eventual morte pelo vírus, as sequelas remanescentes. A transformação digital se acelerou. Surgiu o trabalho remoto e a telemedicina. Embora estivessem disponíveis aplicativos, plataformas e várias outras ferramentas, desde muito tempo, foi durante a crise pandêmica que tudo se tornou comum. As escolas ofereceram aulas online. As famílias criaram grupos e comunidades para se comunicarem. Reuniões à distância se tornaram frequentes. Para suprir a impossibilidade de frequência aos templos religiosos, as doutrinas instituíram atividades online. E todos, mesmo quem jamais mexera em um computador ou um celular, principiaram a delas se beneficiar. Pessoas isoladas, com traumas pela perda de seres queridos, ou confinadas em seus lares, passaram a ter acesso a palestras que lhes supriam a falta dos cultos presenciais. Orações em horários pré-agendados, reunindo dezenas e até milhares de almas. Palestras que ofereciam apoio moral, que ilustravam mentes, que falavam de esperança, se multiplicaram. E aquelas 2 irmãs descobriram um canal na internet, tornando-se telespectadoras mais de uma vez na semana. A instituição generosa da capital baiana entrava em seus lares, noite após noite. E as orientações daquele homem que falava de fé, de um mundo melhor, de que tudo passa nesta terra, as foram conquistando. Descobriram uma doutrina religiosa diferente da que professavam. Ouviram falar de instituições que tinham por objetivo espalhar aquelas verdades. Então, quando a Covid-19 diminuiu a intensidade de suas incursões nas vidas humanas, elas decidiram doar um bem imóvel de sua propriedade. Buscaram em sua cidade uma dessas organizações e a beneficiaram com a doação de uma casa. Nas tratativas legais, uma pergunta surgiu por parte dos representantes da entidade contemplada. Por que a doação sem nem eram afeiçoadas à doutrina que a instituição representa? A resposta foi imediata. Nós ouvimos o orador, conhecemos a doutrina, o que defende, o que ensina, o que professam seus seguidores. Encantamo-nos, para que possam abrir mais um desses lugares de instrução, de acolhimento e oração. Decidimos doar a casa. O nome do orador? Divaldo Pereira Franco, baiano da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Redenção. Ele nem imagina que teve essa contribuição. Como disse alguém, mesmo sem querer, ele espalha ideias e semeia benefícios a terceiros. O semeador espalha as sementes, que caem em terra boa e produzem frutos.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, disseste, não ajudo porque esse homem é pervertido. Outra feita, afirmaste, não auxilio que essa mulher errou por querer. Não te lembraste, porém, de que Jesus antes lhes viu a falta e nem por isso lhe cortou o ensejo e a necessária reparação? Não percas tempos em procurar o mal, contudo, emprega atenção em socorrer-lhe as vítimas. Diante desse ou daquele sucesso amargo, sempre mais do que nós, Jesus te conhece. Conhece o divino amigo onde se esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Em razão disso, não te buscaria para relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Faze o bem que puderes, e entregando a justiça, a harmonia da lei, entenderás por fim que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Que sejamos luzes, meus queridos irmãos, para todos aqueles que estão à nossa volta, auxiliando-los com a claridade dos evangelhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo, o sal da terra, nosso governador espiritual. Muita paz, que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos aí a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.